Olá! Combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Quem são os responsáveis por traçar as estratégias para barrar esses crimes? Posso dizer que o combate a esses crimes ficou muito mais efetivo após a criação da ENCLA. Ações bem definidas, como, onde e quem vai atuar em cada etapa de um processo que já dura mais de uma década. Não se faz combate à corrupção, combate à lavagem de dinheiro, sem a articulação das instituições, sem a articulação das pessoas envolvidas neste combate. Em 2016, a Associação dos Juízes Federais do Brasil será responsável por uma ação decisiva no combate aos crimes difíceis de identificar, mas que causam milhões em prejuízos para o país. Essas pessoas que denunciem e apontem, para a prática de atividades consideradas lesivas, ou seja, infrações penais, possam efetivamente ter um respaldo. Os passos de Pedro da Rocha Scioli, ministro aposentado do STJ, relembram momentos marcantes de uma trajetória de luta e de justiça. Marca o coração da gente, mas você tem que deixar para poder fazer justiça. Não perca, é agora no Justiça para Todos, que está só começando. Corrupção e lavagem de dinheiro. Os crimes existem, acontecem em diversas esferas do poder, mas nem sempre é fácil identificar e punir os envolvidos. Esse é um trabalho que exige, antes de tudo, planejamento e estratégia. E por trás dele atua uma equipe denominada ENCLA. Dinheiro ilícito, mansões, carros, aviões, contas bancárias em paraísos fiscais. Os primeiros países a punirem a lavagem de dinheiro foram a Itália e os Estados Unidos. Mas vamos entender por que e como tudo isso começou. Foi em Chicago, em meados de 1920, que Al Capone tornou essa prática mundialmente conhecida. Depois de assumir o controle do crime organizado, o mafioso acumulou fortuna vendendo bebida de forma ilegal durante o período de proibição no país. Ele usava uma rede de lavanderia para disfarçar o crime, daí a expressão money laundering, que quer dizer lavagem de dinheiro. Para esconder os recursos ilegais das autoridades dos Estados Unidos, tudo era enviado para contas na Suíça, o que deu origem à invenção dos offshore, ou paraísos fiscais, centros financeiros com regulamentação especial, maior sigilo financeiro, menores exigências para a constituição de empresas, menor tributação, utilizados para esconder dinheiro de origem criminosa. Esses mesmos paraísos fiscais são usados até hoje e são um dos maiores obstáculos para quem precisa frear essa prática. Há países, os tais paraísos fiscais, que dificultam a obtenção desses rastros. Então, existe também uma pressão internacional para o fim dos paraísos fiscais. Eles têm uma justificativa, não é só... os paraísos fiscais não existem só para criminosos. Então, tem uma justificativa econômica, e é isso que fundamenta a existência deles. Mas o combate internacional está querendo cada vez mais acabar com esses paraísos, que eles acabam sendo o lugar onde os criminosos vão se esconder. Em terras brasileiras, o crime ganhou visibilidade mais tarde, em meados dos anos 80, quando o governo redobrou a atenção para a saída de dinheiro ilícito do país. Quando se iniciou a percepção de estados que estavam dominados por quadrilhas, Pablo Escobar, aquele histórico da década de 80, começou a se perceber que era necessário você fazer a busca patrimonial desses criminosos e que havia um crime correlato. Quer dizer, está ganhando tanto dinheiro e fazendo o que com esse patrimônio? Como é que o Estado não consegue enxergar esse patrimônio? Mas os especialistas no assunto admitem, mesmo com vários anos de experiência no combate ao crime de lavagem de dinheiro, não é tão fácil botar atrás das grades quem usa recursos ilícitos. Não adianta você ficar só prendendo o criminoso, porque amanhã ele está na rua. Você tem que se preocupar com a asfixia financeira, o que a gente já vem falando, muitos já vem falando há muito tempo. E a lavagem de dinheiro é exatamente isso, quer dizer, tentar combater o crime por um outro crime que o crime antecedente gera. Se você está buscando lucro ilícito, como é que você vai usufruir desse dinheiro? Então vamos pegar esse dinheiro que a gente vai começar a desmantelar organizações criminosas.
A lavagem de dinheiro é conhecida como um crime secundário. São os crimes antecedentes e, segundo os especialistas, um dos mais graves é a corrupção. Para colocar atrás das grades quem pratica o crime de lavagem de dinheiro, é preciso muito mais do que simplesmente investigar. É a união de várias instituições nacionais e internacionais que faz a diferença no resultado das operações. E é aí que entra o trabalho da ENCLA, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, que existe há 13 anos, é formada por mais de 60 órgãos, dos 3 poderes da República, ministérios públicos e da sociedade civil, que atuam direta ou indiretamente na prevenção e combate a estes crimes. E é a soma da experiência dos parceiros o diferencial do trabalho. A gente percebeu que o Brasil não estava devidamente preparado para combater a corrupção e a lavagem de dinheiro. Então se criou a ENCLA, que é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem, onde diversas pessoas e diversos órgãos diferentes discutem a melhor forma de combater a corrupção e a lavagem. A partir disso, diversas ações resultaram em benefícios para o cidadão. Por exemplo, alteração legislativa, por exemplo, mais ferramentas para a polícia, para o Ministério Público, para a Receita, para o COAF combaterem a corrupção e a lavagem. Posso dizer que o combate a esses crimes ficou muito mais efetivo após a criação da ENCLA. Os órgãos participantes são divididos em grupos que coordenam, ao longo do ano, a execução de cada uma das ações definidas em plenária. O Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça atua como Secretaria Executiva da ENCLA. Esse ambiente de debate, de políticas públicas, de novas leis, de novas formas de atuação que a ENCLA propiciou nesses últimos 13 anos de atuação, geraram inúmeros produtos, vamos assim dizer, que hoje garantem a atuação das instituições públicas, da Justiça Federal, do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, de maneira mais efetiva e mais eficiente. Eu destacaria, neste caso, vara especializada de lavagem de dinheiro. Eu destacaria, nesse caso, a atuação e a utilização de um rito previsto na Lei de Combate ao Crime Organizado, que é a colaboração premiada ou a chamada delação premiada, mas outros instrumentos, sobretudo a capacidade desses órgãos de atuar em conjunto, de atuar de forma articulada, de atuar hoje de uma maneira mais fortalecida, mais livre, mais independente, mais autônoma. Ao longo desse período, os trabalhos desenvolvidos pela estratégia renderam diversos resultados positivos, como, por exemplo, a criação do Programa Nacional de Capacitação e Treinamento no Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, a formação da Rede Nacional de Laboratórios contra a Lavagem de Dinheiro, o Sistema de Movimentação Bancária, a padronização do layout para quebra de sigilo bancário e a criação do Cadastro Único de Correntistas do Sistema Financeiro Nacional, o aperfeiçoamento do cadastro de entrada e saída de pessoas do território nacional, a criação do Sistema Nacional de Bens Apreendidos, gerido pelo Conselho Nacional de Justiça, a informatização do acesso ao Poder Judiciário às informações da Receita Federal, a criação do cadastro de entidades idôneas e suspeitas e das delegacias especializadas em crimes financeiros, a informatização das declarações de porte e valores quando do ingresso e saída do país, além da proposição de leis importantes, como a 12.683 de 2012, que modernizou a lei de lavagem de dinheiro. Um processo de convergência e de diálogo entre instituições que tem gerado a cada ano a identificação das ações que nós consideramos mais prioritárias para serem implementadas naquele ano, com ações específicas e por um modelo uma metodologia de gestão que permite com que nós possamos a cada tempo fazer uma medição dos seus propósitos e da sua eficácia para o atingimento dos seus objetivos. Então a ENCLA é uma grande conquista do Estado brasileiro, porque ela significa esse passo qualitativo que nós damos em torno da integração entre os órgãos públicos e da diminuição de iniciativas que antes concorriam entre si e que agora trabalham de forma cooperativa.
E veja em instantes as ações de 2016. A AJUF fica responsável por um passo importante no combate aos crimes que desviam milhões de reais dos cofres públicos. Essas pessoas que denunciem e apontem, né, para a prática de atividades consideradas lesivas, ou seja, infrações penais, possam efetivamente, né, ter um respaldo. Você confere daqui a pouco. Até já! Treze ações em 2016. O planejamento da ENCLA para este ano é intenso e vai exigir dos colaboradores um esforço e tanto para ampliar os mecanismos de combate aos crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro. Na divisão dos trabalhos, a AJUF ficou com uma tarefa, em muitos casos, decisiva na identificação dos autores dos crimes. Caberá à associação o aprimoramento do sistema brasileiro de proteção e incentivo ao denunciante. 3 dias para avaliar os trabalhos realizados no ano passado e definir as ações de 2016. Assim foi a reunião plenária da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, que aconteceu em novembro na cidade de Fortaleza. Hora de identificar o que deu certo e o que ainda é preciso aperfeiçoar nesse trabalho incansável desenvolvido por mais de 60 entidades. Não se faz combate à corrupção, combate à lavagem de dinheiro, sem a articulação das instituições, sem a articulação das pessoas envolvidas neste combate. E, na minha opinião, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, a ENCLA, é um exemplo claro do quanto a articulação de instituições públicas pode produzir resultados profícuos. Em 2016, a AJUF será responsável pela coordenação da Ação 4, mais proteção e incentivo a quem colaborar com as autoridades na identificação de fraudes e atos ilícitos. Muitas pessoas têm a percepção, o contato com diversos fatos que são criminosos, mas muitas vezes ficam com receio de levar isso às autoridades públicas por medo de represálias inclusive a nível de perda de emprego ou de como será visto na sociedade. Essa ação que a AJUF vai coordenar é criar mecanismos, como já existe nos Estados Unidos, para que as pessoas que denunciem fatos criminosos, não integrantes desses fatos criminosos, não participantes, como é no caso da delação premiada, mas essas pessoas que denunciem e apontem, né, para a prática de atividades consideradas lesivas, ou seja, infrações penais, possam efetivamente, né, ter um respaldo. Ela está baseada basicamente numa experiência internacional sobre isso, que são os programas chamados de whistleblowers, que são as pessoas que, sabendo de algo ilícito praticado contra a administração, elas vêm e informam aos órgãos de fiscalização e apuração para que tomem as providências cabíveis. A AJUF tem a missão de elaborar um anteprojeto de lei para o Brasil, a partir da avaliação das melhores práticas internacionais. E a partir da coleta dessas melhores práticas, nós estudarmos com os diversos colaboradores da ENCLA quais são as dificuldades e quais são os pontos favoráveis para serem desenvolvidos, de modo a que nós tenhamos uma legislação que contemple, de modo geral, a administração pública, mas também os diversos setores específicos. Alguns juízes estiveram já conhecendo essa sistemática nos Estados Unidos
e estão estudando e estão coordenando, né, ações para que possa ser debatido mais amplamente agora esse tema na ENCLA e para que efetivamente nós possamos trazer esse debate ao Legislativo e a aprovação de uma lei que instrumentalize esta forma de participação na sociedade e que diminua-se as atividades ilícitas no país. E programas de whistleblower se constituem na maior ferramenta do governo americano contra a fraude e a corrupção. O Congresso americano reconhece que esses programas são a melhor ferramenta disponível para que o governo tenha informações substanciais, conclusivas, sobre as fraudes que são cometidas contra o governo americano em geral. Ao todo, a reunião plenária da ENCLA aprovou 13 ações para 2016. Entre elas, a transparência nos poderes é fundamental para atrair ainda mais a participação social. O Brasil, o Estado, está mais transparente. Isso é fundamental na prevenção e também no combate à corrupção. A lei de transparência, a lei de acesso à informação, os portais de transparência que se iniciaram no governo federal e hoje se espalham pelos outros governos estaduais e municipais e também em outros poderes. Mas, para além disso, a cultura do acesso à informação e não mais a cultura do sigilo no Estado brasileiro. Em mais de uma década de trabalho, já é possível medir os avanços no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro no Brasil. As instituições brasileiras são mais fortes. As instituições do Poder Executivo, a Polícia Federal, a Receita Federal, a Controladoria Geral da União, o CAD no combate a cartéis, a Receita Federal, dentre outros, o próprio Departamento de Cooperação Jurídica Internacional. As instituições do Judiciário estão mais fortes e mais especializadas. Um exemplo claro são as varas especializadas no combate à lavagem de dinheiro. E tudo isso só é possível porque a definição do que e como fazer fica a cargo de quem trabalha diariamente para combater esses crimes. A JUF tem uma participação decisiva na ENCLA, tendo em vista que os crimes de lavagem de dinheiro e de corrupção, na sua maioria, são de competência da Justiça Federal. Então, os juízes federais é que tratam dessas matérias, proferem decisões, e isso revela a importância dos juízes que estão trabalhando todos os dias com esses processos também trazerem as suas experiências e trazerem as suas manifestações dentro de um debate ampliado com toda a sociedade, instituições governamentais ou não governamentais, entidades da sociedade civil organizada e que possam propor mudanças significativas e melhoria do sistema, né, no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. E veja em instantes uma vida dedicada à justiça. Eu sofri muito, né? Perseguição, uma casa que eu morava, mandaram meter pedra, derrubaram as portas. Os relatos de Pedro Oscioli no Justiça para Todos. É daqui a pouco. Até já. Tempos difíceis, sedes improvisadas, poucos juízes e servidores também. Assim foi o início da Justiça Federal no país. Com a modernidade de hoje, onde os processos são virtuais e em alguns casos já nem é preciso contratar advogado para entrar com uma ação, é até difícil imaginar um cenário desses. Experiências e lições de vida que só os primeiros juízes puderam testemunhar. Pedro da Rocha Oscioli é um deles. Ministro aposentado do STJ, ele conta os desafios que enfrentou
para fazer justiça no Brasil na década de 70. Confira os melhores momentos da entrevista. O ministro aposentado Pedro da Rocha Scioli não só viu a Justiça Federal nascer no país, como fez parte desse processo no seu estado de origem, Alagoas. Fui eu que comecei, Carlos Gomes, como juiz federal e eu juiz federal substituto. Que nós não tínhamos, digamos, jurisprudência. Nada. Horrível. Não tinha nada. A gente tinha que... Eu tinha o livro que eu comprei, mas não tinha nada, nada mesmo. Eu era o primeiro a chegar na Justiça Federal. Então, o que é que acontecia? Nenhum chegava atrasado. Se eu era o primeiro a chegar, como é que ele chegava atrasado? E nós fomos trabalhar na sede antiga, que era justamente do Teatro Deodório. Porque já tinha sido lá, já tinha funcionado a Justiça Antiga, interior. Aí nós fomos para o teatro e lá passamos um tempo. Foi quando eu, então, fui com a Brasília, já juiz federal substituto, lá, e consegui verba para comprar um prédio. Fui ao Rio de Janeiro, naquela época, onde era o Ministério da Fazenda, e lá consegui, lá o dinheiro, o Conselho mandou, e então eu pedi a eles um ofício, porque demorava para chegar, né? Aí eles me deram um ofício. Quando eu cheguei em Brasília, fui ao Banco do Brasil, eles colocaram lá o carimbo, pagaram imediato. Organizar a justiça, você sabe que não é fácil. Muita coisa para se organizar, funcionário, porque na época foi um pouco mais fácil, porque nós tivemos ordem para só indicar os pracinhas. Como todo começo, foram muitos os desafios que exigiram improvisos, mas, além de tudo, a persistência de brasileiros em busca de justiça. Eu sofri muito, né? Perseguição, uma casa que eu morava, mandaram meter pedra, derrubaram as portas. Eu decretei 30 e tantas prisões, decretei não, prendi 30 e poucos camaradas. E tinha um colega que era deputado estadual, Pedro Timóteo, e foram em comissão uns 15 a Arapiraca. E foi à casa do deputado Esclavenor, que era assim como o ex-governador, e disse, olha, se matarem aqui o juiz, o senhor morre. Nunca andei escoltado, nunca teve ninguém. Nunca quis ninguém, nunca tomei consciência. Eu usava às vezes uma armazinha, tá? Como estava em Arapiraca, eu saía de noite, de tarde. Depois chegava numa praça daquela bem deserta. Ficava lá sozinho, pessoal usava branco. Experiência. Essa é a palavra que traduz a vida jurídica de Pedro da Rocha Scioli. Foi juiz de Direito e Federal, corregedor da Justiça Eleitoral, ministro do antigo Tribunal Federal de Recursos e do Superior Tribunal de Justiça. Se aposentou em 1995 e momentos marcantes não faltam na vida desse magistrado. Foi muito marcante porque foi o processo da fábrica de São Miguel dos Campos. Eu fui forçado, naquela época, a decretar a prisão dele como juiz, né? Porque ele tirou as peças da fábrica e era dos homens mais ricos de Alagoas, né? E era espanhol. Marca o coração da gente, mas você tem que deixar para poder fazer justiça. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe enviando a sua sugestão para o e-mail imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.